Wagner Fusca, tá? Para contar um pouquinho sobre as 5 disfunções do time dele, né? Do seu time, beleza? Boa sorte. Faltando 5 minutos. Tá, beleza. Vamos ver se vai funfar ali. Beleza. Boa noite, tudo bom? Beleza. O Alt ele falou que ia comentar que essa daqui é uma apresentação inédita. Sim, é inédita e talvez seja uma das mais difíceis que eu vou compartilhar. Porque eu vim falar um pouquinho sobre as disfunções da minha melhor equipe. E essa apresentação está baseada nesse livro, Patrick Lencioni, 5 desafios das equipes. Na tradução ficou desafios, mas se a gente pegar um em inglês, você vai ver que é disfunções. Tá? E também vai falar um pouquinho sobre o modelo de Tuckman. O modelo de Tuckman, basicamente, ele fala que no eixo Y lá você tem a eficácia e no eixo X você tem a evolução de um time. E o time passa por fases de forming, storming, norming e performing. Beleza? No modelo original de Tuckman, você vai ver que existe o destroying de todo o time. Mas como é minha melhor equipe, eu acho que ela nunca vai chegar no destroying. Eu queria contar um pouquinho para vocês a história da minha melhor equipe. Tá? Só para você nunca esquecer o modelo de Tuckman. Toda vez que você vê esse símbolo, você lembra do quê? Pode falar comigo. Do Batman. Pô, beleza, senão eu vou ficar aqui congelando que está frio. Tá? E aí você vai lembrar do Batman. E eu não sei se você sabe, mas o nome do Batman é Bruce Wayne, né? E o modelo de Tuckman foi criado por Bruce Wayne Tuckman. Então, assim, nunca você vai esquecer. Talvez você vê o Batman, você vai lembrar do Form, Norm, Storm e tal, Perform, beleza. Então, está baseado nesses 2 itens. Eu vou ficar segurando aqui, porque eu tenho que contar um pouco da história. Então, eu vou contar a história do meu melhor time. O melhor time começou em 2007. Até hoje ele existe. Começa com a história quando eu conheci uma pessoa e aí a gente formou um time. Não é o Batman, não conheci ele. Mas é a Ariane. Tá? E aí a gente juntou, começou um namoro remoto, tá? Na época do Orkut, para alguns aqui isso nunca... O que é o Orkut? Sim, era o Orkut. E a gente se conheceu pessoalmente, tal, mas o Orkut aproximou e aí tinha muita troca de e-mail, tinha um Messenger, tinha aquele negócio que você apertava, a telinha tremia. Sim, e isso ajudou muito a gente. Estar remoto, na maioria do tempo, ajudou a gente a ter um time e vencer a primeira disfunção de todo o time, que é a ausência de confiança. Baseado em tantas conversas que a gente tinha por troca de e-mail, de textos, a gente conseguia compartilhar algo tão sério, tão lindo da história de um do outro, dos sonhos de um ao outro, e isso foi criando algo que a gente, mesmo não estando presencialmente, foi matando o que a gente chama de vulnerabilidade. Não foi nada fácil falar para o meu time algumas coisas que eu tinha, do tipo assim, eu já namorei tal pessoa, e ela era assim. Eu gostava muito dela porque ela era assim. E também não foi fácil ela contar algumas situações e se mostrar vulnerável. Mas isso nos foi aumentando a confiança e foi gerando algo incrível, que é uma outra disfunção de um time, que é a falta de resultados comuns. Por nós estarmos conversando muito, 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 a gente começou a olhar e falar, cara, acho que esse negócio pode dar certo. E esse negócio pode dar tão certo que a gente decidiu que o time não ia ser mais tão remoto. Afinal, eu estava em Curitiba e ela estava em Maringá. Era um time remoto que fazia dele todo dia, fazia ali suas retros com frequência. Mas, cara, pode ser melhor? Por que não ficar junto? E aí, em conjunto, a gente decidiu que, vamos encarar uma nova etapa. Fusca vai mudar para Maringá. Ótimo. Legal. Aceitei um emprego, ganhando metade do que ganhava lá. E aí? Apareceram outras coisas que eu não sabia. Tipo, tem que lavar roupa. Tem que fazer comida. E agora, o time que antes era remoto começa a fazer dailies presenciais. E aí você começa a ver que tem coisa que antes ficava só no texto e agora você começa a perceber. Mas tudo isso era irrelevante, afinal a gente já tinha vencido a ausência de confiança, a gente conversava muito. E a gente tinha um objetivo comum. Esse objetivo começou a crescer, começou a virar algo grande. Tipo assim, por que não casar? E aí,
nesse sonho assim de a gente pensar assim, puxa, será que rola casar? Rola. E a gente casou. Legal. O time que antes era remoto. Na verdade, sim, tem um pouquinho antes aqui. Por estar agora presencialmente com o meu time, começamos a ter um problema, que era o conflito. Que todo time tem conflito, não sei se você sabe. E o conflito tem que ser saudável. Ele tem que buscar o consenso. E o meu time, de vez em quando, tinha um conflito, só que muitas das vezes eu errei e eu escondi o conflito do meu par de trabalho. Acontecia coisas do tipo assim, vamos ao shopping? E eu não queria ir ao shopping. Não sei se você tem relacionamento, talvez faça sentido para você. Ou então, vamos ver um filme 3D? Eu, vamos. Só que ela não sabia que eu uso óculos, não percebeu que como é ruim usar um óculos 3D em cima do outro óculos, cara, isso é chato pra caramba. Mas não, eu vou fazer ela feliz. Mas, cara, isso matava a gente. Até que chegou um momento que a gente precisa lidar com o conflito. Ou então ela chegava para mim, por que você está vendo o jogo do Paraná de volta? E replay? Você já sabe que ele perdeu? Eu falei, não, mas eu quero ver, vai que ele ganha hoje, né? Replay, mas vai que ele ganha. Mas por que isso é importante para você? Vamos falar disso? Vamos fazer uma retro aqui? Vamos entender por que está acontecendo? Vamos lá, vamos parar de... Ou então, quando ela fala assim, vamos no mercado. Não, mercado não, cara. Pelo amor de Deus, o mercado é muito chato. Ou então, vamos lá na minha amiga. Ai, não, cara, uma amiga tal, coisa chata. Era melhor estar remota, não sabe disso. Mas com o tempo a gente foi percebendo que o conflito... Eu comecei a perguntar para ela, por que é importante? Eu não gosto de ver série porque vicia, você sabe, né? Então eu evito. Mas para ela é importante. Então a gente chega num consenso, fala, beleza, você vai ver Grey's Anatomy, mas ó, quinta-feira tem a final da NBA, já era, vou dormir tarde. Esquece, a final da NBA é mais importante que qualquer outra coisa aqui. E a gente foi vencendo mais uma disfunção, que é o medo do conflito. E de repente, vencendo o medo do conflito, a gente começa a lidar com algo muito mais sério no nosso time. A gente precisava avançar mais uma etapa. E essa etapa se chama casamento. E como vencer essa etapa? Cara, a falta de comprometimento. Vocês estão vendo a aliança aqui. Legal. E aí? Você põe a aliança no dedo, um monte de pessoas olhando para você lá e você jurando. Até a morte. Até a morte. Legal. Você só consegue vencer isso quando você tem boa parte das situações ali embaixo claras. E você vê quando um resultado comum vale mais a pena você se comprometer. E de repente... algumas coisas a gente estava agora vivendo junto. Antes era remoto, agora o time estava vivendo diariamente encontros, agora vivia 24 horas junto. Essa pirâmide voltou? Voltou com muita frequência. E todo dia, todos os itens apareciam. Mas como a gente tinha uma base bem sólida de confiança do time e a atenção ao resultado, o meio ali era de boa, era bem tranquilo de dar. Mas aconteceu algumas coisas que eu preciso contar aqui. Não sei se você já fez, assim, eu lembro quando minha esposa falava assim, agora eu estou morando junto, antigamente era um evento ir ao mercado. Agora casado é uma obrigação do marido. Tipo, você vai, vou ficar aqui. Aí vai o Fusca lá fazer compra. Ela falou, traz ovo, blá, 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 blá. E eu, Fusca, anotei tudo? Não. Faltou comprometimento. E quando faltou comprometimento, sabe o que acontecia? Eu chegava em casa e ela falou, você comprou o ovo? Eu falei, não. Dela, a culpa é sua, você esqueceu. Eu falei, não, a culpa é sua, não ter mandado mensagem, WhatsApp. E aí a gente começa a ter mais uma disfunção no time, a gente começa a brigar por umas coisas assim, cara, bem bizarras. Não é fácil passar por tudo isso numa equipe. Tenta fazer um link com a sua equipe se isso acontece. Quem é casado, tenta ver se isso não acontece diariamente. Levou um tempo, quando a gente começa a namorar ali, formar um time, está no form, você está animado, de repente você começa a conhecer realmente a pessoa, entra num storm. Será que é legal? Será que é a pessoa certa? Será que não é? De repente você começa a conhecer, e quando eu vim para Maringá, estava muito no norm. Eu falei, cara,
isso daqui está muito certo, vamos casar, performing. E só que casado vai passando os anos, vai dando uma esfriada, o time não rende mais, parece que o time regride, mas estava tudo certo. E aí você fala assim, precisamos de um novo desafio. E de repente a gente toma uma decisão meio louca, do tipo assim, vamos colocar mais um integrante no time? Afinal, a gente está performando, mais pessoas no time vai render mais, né? Estamos no performing, vai ficar sempre no performing. De repente chega a Maria. Do jeitinho dela, brabinha desde o início. Primeira frase da enfermeira foi, ela tem personalidade forte. Ela não falou, que bebê lindo. E entrou mais uma pessoa no time. E com uma personalidade bem forte. E sabe o que aconteceu? Isso é a gente esse ano ainda. Quem é pai talvez entenda alguma coisa assim. De repente chegou um membro do time com uma personalidade forte. Sabe o que a personalidade forte fez? Fez a gente ter medo do conflito. Uma criança de 2 anos olha para você, eu não vou tomar banho. E você? O que eu faço? E aí? Vai tomar banho sim. Por quê? Porque eu sou seu pai. Grande coisa. E aí? Como que eu vou lidar com isso? Não é à toa que você vê, talvez em alguns lugares públicos, shopping, mercado, criança mandando e desmandando nos pais. Porque os pais muitas vezes têm medo do conflito. E como a gente, dentro dos times, foge disso, né? Cara, é seu filho. Você manda ali. Num time você não manda, mas, cara, por que está rolando esse conflito? Por que você tem medo, muitas das vezes, num time de ter conflito? Outra coisa que acontecia com a Maria, e não era só com a Maria, mas era com o meu time todo, era coisa assim, por que você não trocou a fralda dela? Porque a responsabilidade é sua. Você também é pai. Não, você é mãe. E aí começamos a ter um problema no time. Um membro do time desestabilizou demais a gente. Mas daí a gente voltou. Por que a gente está junto nessa história? Nas nossas retros ali do time, a gente começou a falar, cara, eu não sei ser pai. Eu também não sei ser mãe. O que a gente vai fazer? Qual que é o plano de ação? Qual que é o próximo passo? Vamos conversar com alguém que conhece, que já tem mais filhos? O que a gente vai fazer? A gente começou a falar assim, eu tenho medo, eu não sei lidar com isso. A gente tem que parar de dar o celular na mão dela, porque quando esse novo membro do time fica com o celular na mão, ele se torna algo possesso. Difícil de fazer dormir. Então, chega de celular. Ou então, vamos parar de mostrar Turma da Mônica, porque ela está aprendendo a bater nos amigos. Entendeu? Entendi, tudo bem. Mas a criança está gritando, eu quero celular. E aí, você vai enfrentar o conflito firme, E não é, e às vezes enfrentar o conflito é ouvir. É falar assim, filha, você não vai escutar, não vai ver o celular agora porque é hora de dormir. Você não está vendo, não tem mais sol. E assim você vai lidando. E de repente, aquilo que você lidava, você começa a ver assim, puxa, a gente está comprometido em cuidar dela. O novo integrante não vai acabar com o time que antes performava, mas agora vai entrar junto. E com o passar do tempo, a gente começa a ver que, puxa, a gente não quer ser o melhor time 2, a gente quer ser o melhor time em 3. E o consenso começa a voltar. A gente busca tudo em ser o melhor time com quantas pessoas tiverem. Com o passar dos anos, você começa a ver que, puxa, voltamos lá, entrou um novo membro do time, formou. Confusão. Mas se você estiver bem alinhado qual o resultado que você quer, você vai entrar no norm e no perform. E aí, de repente, quando você já está performando, hoje a gente fala que a Maria é autolimpante, então ela vai no banheiro sozinha e se limpa, graças a Deus. Então, quase toma banho sozinha, fala, vai tomar banho, você vai lá, faz as coisas, fala, gente, a vida voltou ao normal. Porque a gente encarou situações de desafios, conflitos, comprometimentos e olhamos o resultado esperado. E aí agora você vê, puxa, o time voltou a performar. O que você começa a pensar? Vamos ter mais um?
Vamos encarar tudo de volta? Será que vale a pena? A gente não tem uma resposta ainda, a gente está nessa fase. E aí? Estamos performando, tá legal. Podemos viajar de boa, agora fica com os avós, é legal. E aí? Somos um time, qual é o nosso resultado? O que a gente espera com isso? Ou vamos, sei lá, vamos pensar juntos? Não, a gente quer fazer uma viagem. Vamos tudo para Disney? Vamos. Por quê? Porque é para Maria? Não, é para a família. O resultado é nosso, é do time. Poxa, mas ir para Disney envolve gastar menos? Sim. Não ir no shopping mais? É. Mas eu gosto de ir no shopping. A Maria também gosta. Eu também gosto. Mas qual que é o objetivo? Consenso. Conflito existe, mas existe o consenso. Esse é o modelo de Tuckman não. As 5 funções de um time. A base ali você está vendo é a ausência de confiança, onde você encontra pessoas individualistas e elas são invulneráveis. Um time onde ninguém tem problema, onde ninguém se conhece e com isso as pessoas não se confiam. Logo acima você tem o medo do conflito construtivo. Você começa a ver que existe uma harmonia artificial, as pessoas falam, está tudo bem? Está tudo bem. Você não tem uma reunião com conflito saudável. É aquela reunião que existe, acaba, sem conflito e marca uma outra reunião para continuar o tema, porque ninguém decidiu bolhufas nenhuma. Aí você tem uma outra disfunção, a falta de comprometimento, onde todo mundo fica falando, eu entendi, mas na hora do vamos ver, está ambíguo. É a minha lista de mercado, eu entendi, pode deixar que eu compro. E aí você se acostuma com baixos padrões, ou seja, você fica responsabilizando o outro. Culpa da entrega foi do A, culpa do B, culpa do C. Tudo isso baseado porque cada um olha para o seu próprio umbigo e não para o resultado. E esse também é o modelo de Tuckman, onde você sempre vê um time, ele forma, entra no Storm, Norm e Perform. Esse é o meu melhor time. Diariamente convivo com todas as disfunções. Com frequência temos retros. Com frequência temos dailies. Por sinal, hoje tem uma daily que veio no WhatsApp, tipo, quando chegar, vamos conversar. Não vai ser a daily porque a Maria vai estar dormindo. Então vai ser com parte do time, talvez seja muito mais um feedback. Onde talvez, ou um feed forward, tipo assim, vamos ver o que vai acontecer. Mas, igual eu estava conversando com um amigo, ele falou, cara, que legal. Você vai ficar a tarde inteira pensando nisso. Eu falei, não, cara, o conflito é tão saudável pra gente, que a gente chega num consenso, provavelmente ela vai querer falar alguma coisa. Tipo assim, poxa, você pagou as contas lá, tá estourado, o que a gente vai fazer? Entendeu? Qual que é o objetivo? Colocando em prática tudo isso, você começa a ver como trabalhar numa equipe. Eu não sei qual que é a sua melhor equipe. A minha é a família. Nada supera o sucesso no trabalho, não supera o insucesso na família, na minha opinião. Não é fácil estar em família, mas eu acho muito mais difícil lidar com nós 3 aqui do que qualquer coisa no trabalho. Por mais desafio que vem, um time, pessoas bravas, aquele lá vai bater, aquele é psicótico, beleza, minha família é mais doida. É difícil você ir dormir toda noite brigado com alguém. Não vamos resolver o conflito hoje. Isso sim é saudável. Nós queremos manter isso para sempre. Afinal, temos um compromisso. Então, que seja duro. Que o nosso time não entre nunca no destroying, que vem depois do perform. Que seja sempre no performando. É isso que eu queria falar com vocês hoje. As 5 disfunções do meu melhor time. Para mim é muito difícil expor isso. Afinal, estou me mostrando vulnerável, mas de alguma maneira estou querendo criar confiança na nossa troca de bola aqui. Espero que tenha sido bom, prazeroso para vocês. Eu não sei se eu consegui atingir o objetivo. Está aberto as perguntas aí. Dúvidas? Boa noite. Achei bem legal a tua apresentação, tá?
Até só que uma coisa que eu percebi durante a minha vasta carreira no ramo, assim, é porque muito do alinhamento que a gente tem com outra equipe fica muito mais fácil quando as pessoas têm o mesmo perfil. Se fosse para relacionar com a tua história, eu colocaria os 3 primeiros dias que você conhece a pessoa, que você sabe se ela vai ser compatível com você ou não, ou quando você está conversando com ela. Você acha que isso influencia? Porque eu já entrei muito em empresa que, por exemplo, o RH contrata a primeira pessoa disponível. Agora, na empresa que eu estou agora, o RH ele tem uma tratativa melhor quanto ao perfil das pessoas. Ele sempre tenta contratar o mesmo perfil ou um perfil similar ali, né, dependendo do estilo da pessoa. Eu percebi que isso dá muita diferença na forma que as pessoas lidam com problemas, né? Até eu percebi, tipo, o tempo que ela fica na empresa muda ela também, né? Mas quando ela entrou, pelo menos ela tinha o mesmo perfil. E isso facilitou muito na tomada de decisão. Você acha que isso influencia também? Eu acho que influencia. Pegando o meu exemplo aqui da minha melhor equipe, acho que a gente teve aquelas primeiras conversas, ali foi o filtro de saber que pode dar certo ou não. Numa empresa, infelizmente, a maioria das empresas elas têm uma prática, que é elas contratam um técnico e demitem pelo comportamento. Ou seja, você olha assim, vagas para desenvolvedor, Java, aquele monte de framework. Contrata por isso, mas sem dar muito valor ao comportamento. Dá 3 meses, ela percebe que o comportamento é ruim, ela desliga. O correto seria assim, a gente muito mais valorizar comportamento na contratação do que técnico. Técnico você desenvolve, comportamento tem coisa que eu estou há 11 anos lidando com melhora de comportamento meu, esposa e filha. Então, e uma empresa muitas das vezes não tem tempo disso. Então, assim, eu acho que assim, perfis podem se complementar. Eu acho que é bom ter perfis diferentes no time. Mas você tem que saber alguém, tipo, você tem que lidar, somente essa base do meio ali, ó, conflitos construtivos. Se você pega alguém muito mais dominante, né, um perfil mais, eu esqueci os perfis que geralmente tem, o dominante, assim, um tubarão. Cara, se vir um tubarão dentro de uma reunião, cara, ele domina o perfil gato, assim, o cara mais dia a dia. Mas você tem que ter. E aí, como mediador, um agilista, você faz esse trabalho. Tudo melhora quando eles estão olhando para o mesmo resultado. E aí a gente pode até falar o MVP que foi falado. Tipo, cara, a gente está brigando para o quê? Para esse resultado. Não está brigando, eu acho isso e você acha. Beleza, que a gente larga a nossa opinião para entregar o resultado. É isso que deveria ser. E ferramentas como o OKR ajudam e várias outras. Tá? Beleza? Dúvidas? Pode ser aqui primeiro? Também achei muito legal a forma que você apresentou. E assim, uma dificuldade. É a primeira vez que eu estou trabalhando com uma equipe toda home office. E então, o primeiro exemplo, quando você começou a pirâmide ali, eu comecei a me identificar, tal. Só que daí quando você voltou e construiu ela de novo, então deu a entender assim que esses problemas vão acontecer, seja com essa sua equipe home ou não, né? E você apresentou de uma forma que parecia que, em alguns momentos, essas disfunções elas se complementavam, né? De forma a ser assim, na verdade, você precisa delas também, né? Só que daí, o que eu pensei? O que fez dar certo, na verdade, para chegar nesse performing? Tipo, eu pensei na comunicação. Você falou bastante que me parece assim que no final dava certo porque vocês voltavam a olhar para os resultados. Aí como que você colocaria a comunicação dentro disso daí também, além de olhar para os resultados? Comunicação é tudo, mas tem que ser aquela comunicação não violenta, tipo assim, estamos falando disso porque tem um problema. E, principalmente, a gente fala de escuta ativa.
Cara, teve muitas vezes aqui, tipo no meu time, eu escutar coisas que eu não gostava. Então, comunicação eu acho muito grande, mas eu falaria assim, muito feedback. Muito feedback. E não feedbacks muitas vezes marcados. Talvez é feedback em tempo de jogo. Então, tipo assim, vou pegar um exemplo de uma disfunção. Você está lá, eu estou todo confiante dirigindo, pá. Minha esposa fala, vira aqui que vai ser melhor. Deu, não vou virar. Ela, por que você não vai virar? Eu falei, porque ali é contramão. Ah, entendi. Eu dei um feedback na hora, tipo, é comunicação, mas... Ou então, ela vira, eu falei, não, eu vou lá. Daí toda vez que eu insistia, dava merda o negócio. Caminho errado. Mas eu acho que, assim, talvez comunicação é algo muito grande, mas você tem que colocar as pessoas... como é que eu vou dizer? Eu estou trabalhando isso dentro de um time bem específico. A gente está vendo, basicamente, assim, cara... As pessoas não têm confiança porque elas não se conhecem. Então, assim, quando você trabalha home office, você precisa achar alguma maneira das pessoas se conectarem. Do tipo assim, poxa, você mora aí, pô, que coisa legal tem aí que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer A. E o outro, pô, eu gosto também. Você vai quebrando silos. E aí as pessoas se conhecem a ponto daqui a pouco de falar assim, pô... Alguém manda lá no chat, vou ter que sair mais cedo porque meu filho ficou doente porque pegou gripe. Cuidado aí, cuida do Guilherme. Não é o seu filho, é nome. Pessoas. Para acabar com essa questão da confiança é muito isso. As pessoas não podem estar atrás dos seus computadores escondidas. Elas têm que estar mais abertas. E estando uma conhecendo a outra, você avança para o feedback e vai indo. No livro, você vai ver bem isso. Tá? Até quem for ler o livro, quiser aplicar, no final tem um assessment, um modelo que você aplica, cria um formulário, você mede, você vê qual que é a disfunção do seu time. Tá? Pode ser uma ideia. Como resolver? Tem material para dar e rolê. Não tem uma coisa só, mas não sei se consegui explicar. Assim, a performance vem com o tempo, não é do dia para a noite. E vem muito com eu considero esses dois primeiros itens, a ausência de confiança e despreocupação dos resultados. Se isso estiver bem sólido, o do meio é fácil de dar. Tá? Você confia nas pessoas. Eu sou capaz de me jogar e dar minha vida pela minha esposa e pela minha filha. Por quê? Tem alguma coisa. Será que no seu time você consegue fazer isso? Então, eu estou num time que tem pessoas que trabalham há 4 anos juntas, não sabia nem o nome do filho. Como é que você vai ter confiança de falar assim, cara, terminei a tarefa, testa aí para mim? São pequenas coisas que você... Ou você vai falar assim, cara, preciso muito que você fique um pouquinho para entregar essa versão. Se você não conhece a pessoa, você não tem liberdade de fazer isso. Beleza? Sim. Boa noite. Seria, então, uma das disfunções de um time também a questão da competição entre esses membros desse time? Como lidar com essa questão da competição? Competição é uma desgraça. Todo mundo tem que colaborar e nunca competir. E você não deveria incentivar a competição. Muitas das vezes, nós, às vezes, como líderes de time, a gente até contribui para a competição, dando feedback. O cara aqui é o melhor de todos, tá? Você está fazendo ali o responsabilizar o outro. Tipo, esse cara aqui trabalha até mais tarde. Pô, olha que exemplo. Está matando seu time. Você está fazendo a disfunção do meio. Como acabar com isso? Cara, eu considero orientação e resultado junto. Gente, todo mundo falhou. Todo mundo perdeu. Num time esportivo, não tem assim, por mais que o Neymar fez 10 gols, beleza, os caras não ganharam o título. Grande coisa, fez 10 gols. Só ficou famoso no Cartola lá, tipo, ganhou mais pontos para quem gosta do Cartola. É mais ou menos isso. Eu gosto muito de esporte, eu vejo isso, cara. Como times que não têm grandes estrelas conseguem ganhar títulos de times que têm grandes estrelas. Por quê? Porque elas estão olhando para o mesmo caminho. Como trabalhar isso, cara? Eu olho assim, alvo, propósito. O que nós estamos fazendo? Meu time vai fazer o melhor software, blá, blá, blá. Seria mais ou menos isso. Tá? Acho que ali, tem tempo? Como é que tá?
nessa questão, você está naquele momento storm, você está num cenário ruim e você tem uma pessoa que ela está desmotivada, está a fim de abandonar o barco e cair fora. Como que você trabalha com essa pessoa, como que você interage com ela para que ela não desvirtue e leve mais alguém junto com ela? Eu já trabalhei em times onde uma laranja podre estragou o saco inteiro de laranjas. Eu acho que como lidar com essa pessoa para fazer com que ou perco ela uma vez para não estragar o resto, ou trago ela de volta à vida para voltar a chegar à performance? Cara, essa foi difícil, hein? Ou é difícil? Tô pensando, cara. O ideal era assim, se você tivesse... Existe uma falha do todo, assim, para ter chegado nessa situação. Mas vamos colocar isso... vamos desconsiderar isso. Cara, não tem uma resposta certa. Então, concordo com essa questão. Se você não tratar, de repente, aquela história assim, o cara está gripado ou com conjuntivite, se você não isolar o problema, você vai contaminar todo mundo. Cara, eu acho que valeria uma pena uma conversa, feedback cara a cara, sugestão, leva para tomar um café num lugar fora, que você desarma a pessoa, porque às vezes o ambiente é tóxico. E principalmente, cara, pergunte, cara, o que está acontecendo? Só que a dica que eu dou, a pessoa ela vai vomitar, ela está triste pra caramba. Empurre responsabilidade. O que você pode fazer para mudar essa situação? Porque tudo muda quando você escolhe mudar. Se aquele cara não quer mudar, tira ele e demite, é mais fácil. Mas só demite baseado pelo menos em 2, 3 tentativas de feedback. Tem hora que o cara não está afim mesmo e nunca vai performar, então é melhor tirar do time. E tem horas que quem faz isso é a estrela do time. Não sei se conseguir responder. Eu acho que você tem que ser muito estrategista. Lidere essas pessoas muito mais pelo exemplo e pela servidão. Ame demais as pessoas, igual o Vitor falou ali, tipo, ame o problema, não a solução. Cara, eu não tenho uma solução, mas eu amo aquela pessoa. Nesse caso eu colocaria isso. Cara, é uma pessoa importante do time, ela tem algum sentimento, alguma coisa assim, mas, cara, ela está totalmente desalinhada com o que a empresa acredita. Então eu vou dar um feedback e vou pedir compromisso dela. Se ela não se comprometeu, na próxima vez eu já tenho um fato que ela não se comprometeu e não gerou um resultado que a gente acordou. Na segunda vez eu aperto ela, na terceira vez eu demito. Não vejo muito por que tentar. Acho que 3 vezes até acreditar demais na pessoa, mas amando mais a pessoa do que o problema, mais do que a solução, eu tentaria o máximo possível. Mas tem hora que é mesmo... E assim, se você tentar pela terceira vez, provavelmente ela vai perceber que o lugar dela não é ali. Entendeu? Ela sai. Daí você não precisa ter essa culpa de demitir alguém, que é muito chato, tá? Beleza? Mais alguma? Oh, desculpa. Você já trabalhou em vários times aí, eu acho que incontáveis times. De todas essas disfunções, qual que você encontra mais e qual que é mais difícil de você tratar? O que para você é o pior? Pior é o medo do conflito construtivo. As pessoas elas fogem do conflito. Elas ficam muito na politicagem e por não buscar o consenso, elas acabam falando, eu entendi a tarefa. Daí puxa a tarefa lá na sprint, na interação, quando percebe, terminei, mas só falta testar. Falta de comprometimento. Mas a culpa é porque eu não tenho aqui um pipeline pronto para gerar versão. A culpa é que está chovendo. Elas começam a fazer um monte de coisa e... Então, acho que assim... Cara, a ausência de confiança até que você consegue fazer, mas o medo... As pessoas não gostam de conflito. A gente tem um certo medo, tipo assim, igual eu falei, e foi uma reação de vocês. Daqui a pouco eu tenho que conversar com a minha esposa. De boa, gente. Bora. Talvez eu apanhe, não sei. Não. Sei lá. José da Penha, você quer falar, Lu?
Sim, tá ligado aos dois pontos. Mas você tem que sempre imaginar, tipo, igual a Maria. A Maria nasceu, ela não sabia nada disso. Como a gente vai lidar? Compete ao time ensinar como a manada anda. Tipo assim, se a gente fosse animais mesmo, assim, tipo, cara, o time ensina o outro como dar feedbacks. Quando você tem todo mundo imaturo, você tem que chegar e dar o tom da conversa. Não, quando eu falo tom da conversa, não é ser chefe. Eu estou falando liderar pelo exemplo e pelo servidão. Mas, tendo um grupo mais maduro, quando chega uma pessoa que é imatura, ela vai perceber que... E aí só tomem cuidado, gente. Errar faz parte do processo, tá? Então, errar é maturidade. Matar pessoas que estão errando, tipo, culpar, isso é imaturo, tá? Tomem cuidado com isso. Dúvidas? Deu? Não sei como é que está o tempo. Show? Quem precisar, tem aí meus contatos aí, wagnerfusca@gmail.com. Tem aí as redes sociais, adiciona lá e a gente conversa mais. Espero que tenha sido bom.